Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, graça e paz abençoados, amém? Vamos agradecer a Deus e começar o nosso estudo dessa noite, porque o relógio não para. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos todo o nosso coração e recebemos a tua graça e este apostolado. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor dê revelação, dê entendimento, dê sabedoria para a tua glória, para que a igreja seja de fato, de verdade, edificada com ouro, com prata e pedras preciosas. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, que haja revelação, que haja entendimento. Senhor, envia anjos, dá ordem aos anjos, manifesta teu Espírito Santo em nós, naqueles que vão ouvir e receber a tua palavra, pois tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Manifesta a tua glória, Senhor, e revela a tua palavra, dá entendimento. O Senhor disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Dá revelação, dá entendimento, dá sabedoria aos que são bem-aventurados por ter fome e sede de justiça. Quantos estão agora, Senhor, prontos para receber o alimento do céu, a tua graça, a tua palavra? Então eu preciso que o Senhor revela, para que todos os teus filhos, todas as tuas ovelhas sejam de fato e de verdade edificadas com ouro, com prata e pedras preciosas, e recebam o perfeito entendimento da palavra de Deus. Assim seja, para a tua glória, em nome de Jesus. Quem é que pode falar amém? Amém, glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, o nosso Deus, Abba Pai. Glória a Deus, pode se assentar. Hoje nós vamos continuar a segunda parte do tema. Hoje eu estou com a Bíblia nova, minha Bíblia nova. Essa aqui é a minha Bíblia mais nova, Bíblia King James, Rei James, né? King James é uma versão americana dos Estados Unidos, e eu vim com ela hoje. Essa é a minha Bíblia mais nova, King James, 400 anos, fiel aos originais, tá? Bíblia, papel e caneta. Eu preciso que vocês façam um silêncio aí, para que me ajude na ministração, para não me desconcentrar aqui. Bíblia, papel e caneta. E os abençoados aí atrás, façam um silêncio, por favor, para não me atrapalhar, tá? Olha, você que está aí ao vivo aí no MGA, nos grupos MGA de WhatsApp, graça e paz, você que está perto, você que está longe, você que está em outra cidade, você que está em outro país, tem ovelhas em Portugal, no México, na Argentina, na Irlanda, nos Estados Unidos, na Angola, na África, em Moçambique, tem muitas ovelhas agora para receber essa ministração. Então vamos lá, Bíblia, papel e caneta. Hoje, continuação, vou concluir entendendo 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 14 é a parte 2 hoje, tá? Pega a sua Bíblia aí, o papel e a caneta, e vamos continuar de onde nós paramos. Estou com duas Bíblias abertas aqui, a versão Thompson, que é a Bíblia Vida, e a King James. Estou com ela aqui também para conferir essa ministração. Entendendo... Bíblia nova não quer nem parar aberto. Deixa eu abrir ela aqui um pouquinho. Entendendo. Deixa eu colocar do lado de cá. Entendendo 1 Coríntios 14. Hoje é a parte 2. Eu quero concluir, quero continuar onde eu parei a quarta-feira passada e trazer esse entendimento perfeito para vocês. Quem já achou aí, diga amém. 1 Coríntios 14. Veja na sua Bíblia, acompanha comigo, os irmãos chegando também, graça e paz, aguardar vocês pegar aí, peguem os pratos, peguem os talheres, porque o alimento hoje, mais uma vez, está vindo do céu. Entendendo 1 Coríntios 14, parte 2, Bíblia, papel e caneta, porque precisamos, né, para anotar as revelações. Essas duas anteriores ministrações tem sido uma aula tremenda do Espírito Santo, não é verdade? Sobre dons espirituais,
É o Espírito Santo ensinando. Isso é uma aula que ele dá para nós. Isso não se aprende com os homens. É a sabedoria de Deus oculta em mistério, que Paulo disse em 1 Coríntios 2. Bom, a sabedoria está oculta, então só é dada por revelação. Lamentavelmente, o sistema, por velhaquice, Deus percebendo que são velhacos, né, que são corruptos, Deus oculta deles essa revelação. Então, eles têm até a letra, mas nem a letra eles não usam, por velhaquice mesmo. Mas aprove a Deus revelar aos seus escolhidos. Amém? Entendendo 1 Coríntios 14, parte 2, continuando no verso 26. Foi aqui que eu parei. E o Espírito Santo quer que eu fale algo antes da ministração dessa noite. Vê se você percebeu aí. O ensino de Paulo em 1 Coríntios 12 é um ensino que fala estritamente e especificamente sobre dons espirituais. 1 Coríntios 12. No capítulo 14, Paulo é mais específico em 3 dons: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Foram os 3 dons que Paulo focalizou, enfatizou em 1 Coríntios 14. Estou dando um resuminho. Em 1 Coríntios 12, ele falou sobre os 9 dons espirituais. Depois, lá no verso 28, ele diz que Deus colocou na igreja uns como apóstolo, outros profetas e outros mestres. Falou um pouco sobre dons de curar, sobre operações de milagre. Aí fecha o capítulo 12. No capítulo 14, ele enfatizou 3 dons: profecia, Coríntios 14, 3, falar em línguas e interpretar línguas, Coríntios 14, 13, 14 e 15, onde ele falou sobre isso. Entendendo isso, o capítulo 12 e o capítulo 14, do verso 26 em diante, ele vai começar a falar sobre a ordem no culto. Porque se você vê aqui em Coríntios 14, Coríntios 14, verso 33, o que Paulo fala? Que Deus não é Deus de confusão. Está entendendo? Então, resumindo em menos de um minuto, 1 Coríntios 12, Paulo fala, e é bom vocês entenderem como o Espírito Santo quer que entenda. Ou seja, o ensino de Paulo é e foi para a igreja. Você nunca pode dizer ou pensar, esse ensino foi para os coríntios. Você não pode pensar isso e nem falar isso. Porque se você chegar a pensar isso aí e falar isso, então logo você vai pensar que, quando Paulo disse pela graça sois salvos, então ele falou com os efésios. Eu não sou um dos efésios, então não sou salvo pela graça. Então como é que se entende as cartas de Paulo? Se quiser escrever, escreva. Como é que se entende? É preciso lembrar sempre que Paulo escreveu para a igreja. Então não tem aquela conversa de que foi um dia, porque a igreja ainda está aqui. Amém, abençoado? Está claro ou não está claro? Se a igreja não tivesse mais aqui, aí tudo bem. Paulo escreveu para a igreja está aqui, então escreveu para nós. Se ele escreveu para os gentios, nós somos gentios, olha nós aqui recebemos uma graça e apostolado. Está claro ou não está claro? Precisa entender isso, hein? Vocês, por causa do Espírito Santo, nunca podem ter a Bíblia 100% como um livro histórico. Porque se você tiver a Bíblia 100%, é verdade que tem história nela. Jesus foi para Jerusalém e depois entrou num barquinho e foi para Cafarnaum. Isso aí é uma história. Então, na Bíblia, tem história? Tem. Mas também tem profecia, também tem revelação, também tem salmos, também tem a sã doutrina. Então, não se pode ter a Bíblia 100% como um livro histórico. Através do apostolado, você consegue discernir quando é história
e quando é doutrina, quando é revelação e quando é profecia. Amém? Está claro ou não está claro? Então você não pode ter a Bíblia como um livro histórico. Por quê? Porque, primeiro, que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Segundo, que o que está escrito aqui de Paulo foi escrito para a igreja. E a igreja está aqui na terra. E Deus não vai revelar, Ele não vai levar outra pessoa até o terceiro céu para revelar, entre aspas, de novo, a graça, visto que já foi revelado e está aqui na Bíblia. Então isso nunca vai acontecer. Amém? Não vai ter, Deus me revelou. Não. Diga comigo, o que Deus revelou está na Bíblia. Por isso que ele disse em Gálatas 1, ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu e anuncie um outro evangelho. Seja maldito, por quê? Porque o evangelho que tinha que ser revelado já foi? Está aqui, ó, foi revelado. Não sinal quem está entendendo. Então não caia nessa, hein? Tem gente aí acreditando ou dando confiança para outros evangelhos, que não é o de Paulo, que não está escrito. Evangelhos de interpretação, que sai do apostolado e começa a deduzir coisas. Oi? É extra-bíblico, né? Porque não está escrito. Então, vocês, me incluindo nós, não precisamos e nem podemos sair do que está escrito. Como eu já ensinei aqui, existem 3 tipos de doutrina. A doutrina bíblica é a que está escrita. Doutrina antibíblica é a doutrina que é contra o que está escrito. Contra. E a doutrina extra-bíblica, aqui está além. Está além. Então, tem gente por aí falando coisas além, que não está escrito. E por que falam? Por causa de interpretações. Mas nós não precisamos de interpretações. Porque a interpretação da graça já foi dada ao apóstolo Paulo. E ele disse, eu sou o apóstolo dos gentios. Mas ele morreu. Mas ele não deixou aqui escrito? Então eu não preciso de Paulo fisicamente. Porque ele morreu há mais de 2000 anos. Eu só preciso do que ele deixou pelo Espírito Santo escrito, registrado. Você não tem uma Bíblia? Então você não vai ver Paulo fisicamente. Mas você vai receber o ensino dele, que foi revelado, confirmado e testificado pelo Espírito Santo. Nenhuma vírgula pode estar a mais. Se tiver além, está fora do apostolado. Se tiver menos, está fora do apostolado também. Por isso que eu pergunto sempre, se tiver escrito, eu creio. Porque se nós estamos crendo no que está escrito, não tem como errar. Foi você que escreveu a Bíblia? Nem eu. Você crê que a Bíblia, ou na Bíblia, contém a palavra de Deus? Você crê que os profetas escreveram, os apóstolos? Então, eu não posso sair do que está escrito. Não é uma questão de fanatismo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma questão de ser fundamentalista. O que é ser fundamentalista? O que é ser fundamentalista? É ter como o nome já fala, é ter um fundamento. Uma pessoa fundamentalista é uma pessoa que tem um fundamento. Mas tudo que você vai falar está na Bíblia. Eu sou fundamentalista, eu vejo que vocês cantam o que está escrito, porque nós somos fundamentalistas. Eu já percebi que quando vocês vão orar, vocês oram sempre em linha com a palavra. Porque nós somos fundamentalistas. Quem está entendendo? Ou seja, nós temos um fundamento. Nós não oramos qualquer coisa, não cantamos qualquer coisa, não cremos em qualquer coisa. Nós temos um fundamento. O que Davi disse no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Esse é o fundamento. Então, ser fundamentalista é uma pessoa que crê, que tem convicção, que tem um fundamento. Se alguém me pedir a razão da minha fé, por que você crê em Jesus? Bom, porque aqui na palavra de Deus diz que Jesus nasceu, diz que ele morreu e diz que ele ressuscitou. Mas você que acha isso? Não, eu estou lendo na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Nasceu, morreu pelos pecados, ressuscitou, nos reconciliou com Deus. Estou crendo no que está escrito aqui. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. Isso é ser fundamentalista. Os fundamentalistas
é risco quase zero de errar. Salvo se ele for um fundamentalista sem um apostolado. Porque aí está escrito aqui para guardar o sábado. Não, para aí. Não, eu estou sendo fundamentalista. Não, para aí. Aí você não está sendo fundamentalista. Primeiro você tem que se localizar na Bíblia. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Você está lendo um texto da lei. A lei foi para os judeus. Então aí é uma questão de ter conhecimento para ter entendimento. Porque um gentil quaisquer na face da terra nunca vai guardar sábado. Por quê? Porque era um mandamento da lei, para os judeus, porque a lei foi dada somente aos judeus. A lei não foi dada ao japonês, ao chinês, ao brasileiro, ao americano, inglês, australiano. A lei, ela só foi dada ao povo de Israel, aos judeus. Está claro ou não está claro? Então não adianta alguém pegar um texto da lei e querer trazer para nós que estamos na graça. Não adianta alguém querer pegar um texto de judeu e trazer para nós gentios, porque aí não é uma questão de ser fundamentalista, é uma questão de conhecimento. E quando você tem conhecimento, você não vai errar. Bom, entendendo 1 Coríntios 14, versículo 26. Começando aqui. Paulo, cadê a caneta? Dá a caneta aí? Paulo disse: que diremos, pois, irmãos? Sublinha aí, ó. Quando vos reunis. Quem é que se reúne? Essa pergunta é a mais fácil do mundo, hein? Quem que se reúne? A igreja, que são os irmãos. Porque a igreja não é o local. A igreja se reúne num local. Mais uma vez, Coríntios 14, verso 23. Foi falado na ministração passada. Coríntios 14, 23. Portanto, se toda a igreja... O que a igreja faz? Se congregar. Para aí. Então, Paulo já está provando que a igreja não é o local. A igreja não são as paredes. Por quê? Senão você vai pegar 50 locais e vai falar, ó, a igreja se congregando. Está vendo aquela igreja ali? Ó, perto daquela igreja lá, só porque viu uma cruzinha em cima. Está vendo aquela igreja ali? Então, para quem não tem entendimento, eles pensam que aquelas paredes que é a igreja. Mas na verdade a igreja somos... Então, Coríntios 14, 23. Se toda a igreja se congregar em um lugar, isso tem que ficar claro. Coloque o seu dedo no verso 23 e diga comigo assim, ó, a igreja se congrega em um lugar. Está claro ou não está claro? Se a igreja se congrega em um lugar, está claro que o lugar não é a igreja. Então, quem que é a igreja? Coríntios 12, verso 18. Olha lá. Coríntios 12, 18. Mas Deus colocou os membros na igreja, ou seja, no corpo, que é a mesma coisa. Coríntios 12, 18. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então Paulo comparou a igreja com o corpo de Cristo. Mas para comparar com o corpo de Cristo, primeiro ele teve que olhar para o corpo de um ser humano. Por isso que ele falou de olho, de nariz, de orelha. Está claro aí? É claro que o corpo de Cristo é só uma comparação que ele fez. Ele olhou para o nosso corpo, olho, nariz, boca, orelha, e em Coríntios 12 ele disse, se todo o corpo falar que é o olho, se todo o corpo for a orelha, onde estará? Então ele olhou para um corpo humano e viu os membros, e ele começou a falar, então o corpo de Cristo é assim, um tem uma função, outro tem outra função, o outro tem outra função, o outro... tem outra função, o outro no corpo de Cristo tem outra função. Ele falou, Espírito Santo, estou entendendo. Então o corpo é um só, mas tem muitos membros, e nós somos esses membros, e juntando todos esses membros formam um só corpo, que é a igreja. Quem está entendendo? Então quando Paulo fala igreja, ele não está falando de uma construção. Está claro? Ele está falando, Coríntios 12, 18, de membros.
de homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus, reconciliados com Deus. Está claro ou não está claro? Voltando no assunto, entendendo 1 Coríntios 14, parte 2 para concluir hoje. Coríntios 14, 28. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis cada um de vós. Para aí. Eu falei aqui uma frase na ministração passada, que você sozinho não é a igreja. Está lembrado? E olha aqui Coríntios 14, 26, Paulo fala isso. Ó. Quando vos quem? Plural. Reunis, plural. Cada um de vós é singular. Cada um de vós, voz plural. Então o que Paulo está dizendo? Que a igreja não é uma só pessoa. Está claro ou não está claro? A igreja, ó, quando vos reunis. Diga, aí está a igreja. Diga, quando cada um de nós nos reunimos. Por isso que Paulo disse, não deixando de congregar, ou não deixando de se reunir. Por que não deixar? Porque se você parar de se reunir, e eu paro de me reunir, e o outro para de reunir, e ninguém se reúne, a igreja não aparece. Porque a igreja não é uma pessoa aqui, outra pessoa lá, outra pessoa... Não, a igreja, ela é pessoas reunidas. Coríntios 14, 26. Quando vos reunis. Diga comigo assim, ó. Quando as ovelhas se reúnem, aí está a igreja. Quem está entendendo? Isso é fundamento da graça, hein? Isso é fundamento cristão. Você pode morar lá no Japão, isso aí você vai falar no Japão. Você morou na Austrália, mudou para lá, você vai falar isso na Austrália. Isso é fundamento cristão. Ninguém pode falar, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. A igreja é um corpo de membros reunidos. Quando o corpo se reúne, aí está a igreja. Ah, mas e eu sozinho sou o quê? Eu sozinho. Ah, você sozinho é templo do Espírito Santo. Coríntios 3,16. Cadê os que entenderam? Você sozinho é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Agora, quando se reúne, aí já não é o templo. Aí é a igreja. Posso continuar? Coríntios 14, 26. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo. Eu vou fazer uma perguntinha fácil aqui, hein? Presta atenção no verso 26. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Aí de novo ele falou do dom. Tem língua, outro dom espiritual. Tem interpretação. Agora interessante, pergunta que eu vou fazer. Que diremos, pois, irmão, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem... Por que cada um tem? Por causa de uma? Por causa de uma? Está vendo o que é ter certeza? Isso não pode acontecer, hein? 1 Coríntios 12, verso 7. Ó, a manifestação do Espírito Santo. Então você não pode ter certeza. Você tem que ser convicto como eu sou convicto. É preciso aprender a ter convicções espirituais. Cujas mesas eu tenho há 30 anos já. Convicção espiritual. Porque eu já li, eu conheço, não tem como errar. Pastor, eu vejo que você fala firme. Claro, eu tenho convicção. Eu vejo que você não gagueja, você não tudibeia. Eu vejo que você não... Não, eu tenho convicção. Pela graça eu sou salvo. Efésios 2:8. Pode o mundo inteiro dizer que não é, mas está escrito, eu já li. Então, convicção espiritual. Coríntios 14, 26. Quando vos reunis cada um de vós. Por que cada um de vós tem? Porque quando a igreja... A resposta completa. Porque quando a igreja se reúne, há uma manifestação de quem? Do Espírito Santo. Coríntios... Você tá, 1 Coríntios capítulo 12. Já não foi ordem cronológica. Já estamos no 14. Então, se eu tenho 55 anos, é porque um dia eu tive 50. E se um dia eu tive 50, é porque um dia eu tive 10. E se um dia eu tive 10, é porque um dia eu nasci. Então, se eu estou no capítulo 14, é porque já teve o 12. Não tem como ter o 14 sem ter o 12. Então, se eu estou no 14, estou lembrando do 12.
Coríntios 14, 26. Cada um de vós tem isso, tem aquilo. Mas por que tem? Por causa do Coríntios 12, verso 7. Porque a manifestação do Espírito é dada a cada um. Olha a chave aqui, ó. Olha a chave no Coríntios 12, 7. Ó. Cada um. Coríntios 12, 7. Agora Coríntios 14, 26. Olha lá. Ó. Cada um. É bom você circular. Pega a sua caneta aí, ó. Coríntios 12, verso 7. Você circula cada um. Coríntios 12, 7. E no Coríntios 14, 26, você circula também cada um. Está vendo por que meus ensinos demoram? Parte 1, parte 2. Porque para entender a palavra de Deus, a Bíblia, a graça e o apostolado, tem que esmiuçar. Amém, abençoado? Eu não vim aqui para ler a Bíblia. Eu leio em casa. E você lê na sua casa também. Eu não vim para ler. Eu vim para receber a revelação da palavra de Deus. E como apóstolo, trazer o apostolado. Olha quanto tempo que eu estou aqui no verso 26. Então eu não vim para ler. Não vim para ler. Eu vim para edificar. Para trazer o apostolado. Coríntios 14, 26. Cada um de vós tem salmo. Ô Senhor meu Deus, eu te louvo. Te adoro, Senhor. Isso é salmo. Mas eu faço o meu, você faz o seu. De repente você, Espírito Santo, te louvo de todo o meu coração. E a irmã lá no fundo, ô Senhor Jesus, meu Deus. O que é isso? Isso é salmo. Cada um faz o seu salmo. Então, cada um tem salmo, tem doutrina. Está escrito, Efésios 2:8. Pela graça sois... Isso é doutrina. Tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Irmãos, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando ele morreu na cruz, aniquilou o diabo. Isso é uma revelação. Então, cada um tem um dom manifesto pelo Espírito Santo. Tem revelação, tem língua. Tem língua, é um dom. Mas está falando em língua. Não, porque eu já li Coríntios 12, 7, que é uma manifestação do Espírito Santo. E no versículo 9 e 10 fala sobre falar em línguas. Porque em Atos 10, 41, na casa de Cornélio, e Atos 19, 6, também com Paulo lá em Efésios. Está claro ou não está claro? Você consegue perceber que com esse conhecimento e esse entendimento, vou falar de novo. Você consegue perceber aí que com esse conhecimento e com esse entendimento, a igreja se torna uma igreja madura, forte, convicta, fundamentalista, que não vai comprar gato por lebre, quer dizer, não vai cair no conto de qualquer um. Tem gente falando besteira por aí, nem Bíblia não usa. Não dá nem para assistir. Por quê? Porque só fala besteira. Não usa a Bíblia. Não lê a palavra, não interpreta, não tem revelação, o Espírito Santo não testifica, não dá para assistir. Eu não consigo assistir 3 minutos, 2, vai. No 5 eu não consigo. Por quê? Em 5 minutos, eu estou aqui há quanto tempo no verso 26? Aí tem uns por aí, e começa a encher linguiça, começa a falar, não cita a palavra, não ensina a palavra, não tem revelação, não dá para assistir. Está claro ou não está claro? Não cola. Então os argumentos dos tais se tornam fracos, né? Para mim são fracos. Como é que vai me convencer se nem a Bíblia não está usando? É porque se ele usa a palavra, tem uma chance do Espírito Santo testificar. Não é? Mas nem a palavra não está usando. Infelizmente, nesses últimos dias, há muitos pastores e pregadores interpretativos. Isso é lamentável, né? Porque eu sou fundamentalista. Eu vim de profetas fundamentalistas. Eu vim de homens que são fundamentalistas. Está escrito. Eu conheço pastores, pregadores, profetas que ministram. Está escrito. Está escrito. Não está com a Bíblia, mas está citando. É a mesma coisa. Mas também conheço a maioria aí que fala um monte de besteira, enche linguiça e não... Eu não sei até hoje como que as pessoas vão em tais igrejas. Me pergunto a mim mesmo. Devem estar sendo presos, amarrados, iludidos. Não sei. Devem estar dando balinha para eles. Devem estar
comprando igual comprar voto, porque eu não conseguiria ir para uma igreja que não tem fundamento. Está me entendendo? Uma igreja que o pastor não tem revelação. Só enchendo linguiça e palavras que eu não conseguiria, como eu não consigo ouvir. Está me entendendo? Coríntios 14, verso 26. Faça-se tudo. Tudo o quê? Fazer qual tudo? Verso 26. O salmo, a doutrina, a revelação, a língua, a interpretação. Ele não mandou em momento algum parar de usar os dons espirituais. Ele disse, faça-se. Aliás, olha aqui, em Coríntios 14, no verso 12, ele disse o quê? Assim também vós, como desejais o quê? Dons espirituais. Não responda para mim hoje, mas vai ter um momento que eu vou querer que você responda para mim. Mas agora não. Deus conhece seu coração. Responda para Ele agora. Você deseja dons espirituais? Não responda para mim. Porque se você desejar dons espirituais, o Espírito Santo vai te levar para um caminho. Se você não deseja ou não se importa, Ele não vai te levar para lugar nenhum. Falei. Traduzindo aqui o que eu estou falando. Há uma excelência de vida cristã para quem se envolve com coisas espirituais, coisas de Deus. De modo que também não há nada para quem não se envolve. É salvo? Claro que é salvo. Porque é filho, porque foi reconciliado. Mas haverá um nível diferente, claro. Isso aí é notório. Por isso que Paulo fala dos fracos na fé. Alô? Por que tem fracos na fé? Porque em Coríntios 14 ele falou, quem fala em línguas edifica a si mesmo. O cara nem se edifica em nada. E não se edifica uma vez, não se edifica em um mês, não se edifica em um ano, 10, 15 anos de igreja, não se edifica. Ele vai ser o quê? Um fraco na fé. Cristão, salvo, mas um fraco na fé. Sou obrigado a falar essas coisas, porque eu não gosto de falar isso aí. Porque o sonho de um profeta é uma igreja pegando fogo, todo mundo subindo nas paredes, amando a Deus, louvando, exaltando, adoração em outro nível. Esse é o sonho de um profeta. Você acha que um profeta gosta de saber que tem fracos na fé na igreja que ele... Claro que não. E você acha que eu não sei que tem fracos na fé no nosso meio? Mas vou mandar eles embora? Não posso. Claro que não. É aí que entra o Coríntios 13. O suportar em amor. Mas eu suporto, mas ele está ficando para trás, né? Ele não é menos salvo. E eu não sou mais salvo. Mas vai ficando para trás em excelências. Paulo disse... Eu passarei agora as excelências das revelações. Vai ficando para trás, porque sabe? Você está me entendendo, amistade? Não se envolve, não é de oração, não participa. O culto está pegando fogo, ele está lá olhando para a parede. Nem Bíblia não traz. Ó, vê se você me suporta aí, uma frase só. A igreja que um profeta deseja, almeja e sonha é uma igreja que todos são igual a ele. Isso aí parece impossível, né? Não parece impossível? Não parece impossível porque Paulo disse que tem fracos na fé. Então, fazer o quê? Por isso que eu ia em cultos proféticos. Por quê? Você vai num culto profético, só tem profeta. É tudo no mesmo nível. Nesse pega fogo. Por isso que nós temos aqui cultos proféticos, aqui, 10 e 11 de junho, pega fogo, por quê? Porque vem um monte de gente com fome, um monte de gente com sede, um monte de gente que, Coríntios 14, 12, que deseja dons espirituais. Aí já vem com o carvão molhado na gasolina, a primeira faísquinha pega fogo. Percebeu a diferença? Uma salva de palmas do Espírito Santo. Já tem carvão aí do Maranhão, de Brasília, de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Já está encharcado na gasolina. Quando chegar aqui dia 10 e 11 de junho, quando pisar ali já vai pegar fogo. O Espírito Santo já me falou. O Espírito Santo me falou. 10 e 11 de junho vai ter gente que quando chegar aqui já vai tremer as pernas. Nem começou o culto, só de chegar.
Já estou dando uma revelação que eu não ia nem falar, hein? Vocês aí de longe, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Brasília e outros lugares que eu esqueço, tantos lugares que eu esqueço, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem gente vindo, Espírito Santo. O Espírito Santo já me falou, tem gente que quando chegar, já vai chegar com as pernas amolecendo, já recebeu a unção. E o culto nem começou ainda. Você imagina como vai ser quando começar. Por quê? Por causa do Coríntios 14, 12. Ó. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Procura se envolver, irmão. Irmã, procura se envolver com um homem de Deus. Salomão disse, anda com sábio, será sábio. Não anda com boca aberta, não. Não anda com gente que não gosta de orar. Não anda com gente que não gosta de congregar. Não anda com gente que não gosta de ler a Bíblia. Anda com gente fervoroso, cheio do Espírito Santo. E você será igual. Amém? Você acha que eu ando com boca aberta, abençoado? Olha para mim, vê se você acha que eu ando com boca aberta? Claro que não. Provérbios 13, 20, anda com o sábio e será sábio. Mas o companheiro do tolo sofre as aflições. Se andar com o tolo, você vai se lascar. Se andar com quem é cheio do Espírito Santo, você também vai ficar cheio do Espírito Santo. Amém? Voltando aqui, Coríntios 14, verso 27. Um assunto que não é todo mundo que entende, né? Coríntios 14, 27. Um assunto que não são todos os crentes que entendem. Pronto aí, pastora? Um assunto que não são todos que entendem. Um assunto que não são todos que entendem. Coríntios 14, coloca o dedo no verso 27. Se alguém falar em língua, tá vendo, pastor? Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O que Paulo está ensinando? Ordem no culto. Em que momento que Paulo está falando para fazer com 2 ou com 3, falar em línguas? Ele está falando aqui do momento da pregação da palavra. Ele não está falando num culto de oração. Ele não está falando no momento de louvor e adoração. O contexto, aqui nós vamos chegar lá. O contexto se refere à ministração da palavra. Por isso que no capítulo 14, versículo 19, o que Paulo disse no verso 19? Todavia eu antes quero falar aonde? Você está vendo? Você está vendo? Coríntios 14, 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. O que ele está dizendo? Se eu vou pregar, se eu vou ministrar a palavra, e eu chegar falando em língua e não interpretar, ninguém vai entender nada. Então, como Deus, verso 33, como Deus não é Deus de confusão, 19, eu prefiro na igreja falar, irmãos, glória a Deus pela sua vida, pela graça você é salvo. Porque eu estou pregando. Não estou pregando. Nós estamos louvando, estamos adorando, estamos exaltando. Um momento de oração profética. Ninguém está pregando, estamos orando a Deus. Aí todo mundo pode falar língua à vontade. Quem entendeu? Mas alguém vai pregar. Alguém está trazendo a ministração. Então, coloca o dedo aí, ó. Verso 27. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou muito 3. E por sua vez que haja interpretação. Mas se não houver interpretação, esteja calado na igreja. Porque tem alguém pregando. E fale consigo mesmo e com Deus. Então tem alguém pregando? Pastor, eu estou pegando fogo. Mas tem alguém pregando. Você não vai atrapalhar a pregação. 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Está escrito aqui, ó. Olha lá. Verso 32, que eu nem cheguei ainda. Ó. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próximos profetas. Então não vem com essa conversa que você não consegue controlar, que isso é conversa de menino, hein? Isso é conversa de criança. É criança. Não vem com essa conversa aí. Ah, pastor, eu não consigo me controlar. Conversa. Essa comigo não cola. Porque Coríntios 14, 32. O espírito do profeta são sujeitos aos próprios profetas. O que isso quer dizer? Que todos têm, Gálatas 5, domínio próprio. Autocontrole,
Está claro ou não está claro? Isso os pentecostais não aprenderam ainda. Porque o pastor está pregando e o irmão está chutando as cadeiras, está falando em línguas, está subindo no cangote do outro e vira aquela bagunça. Espera um pouquinho, irmão. Espera um pouquinho, irmão. Tem um homem de Deus pregando ali. Quem está entendendo? Então Paulo está ensinando sobre a ordem no 33. Porque Deus não é Deus? 32. Os espíritos dos profetas não para profeta. Pode ter certeza, se eu estiver pregando aqui uma revelação, a sã doutrina, e alguém atrapalhar o culto, primeiro eu paro, fico quieto, dou uma olhada. Vou dar uma olhada. 1, 2 vezes vou dar uma olhada. Mas se não parar nunca, eu vou ter que expor, né? Ô irmão, posso continuar pregando a palavra aqui, se não for te atrapalhar? Estou sendo educado falar assim, né? É só um exemplo, tá? Geralmente não é assim. Vocês estão me entendendo? Porque só temos pessoas adultas aqui. Aqui não tem criança de 3 anos. Que começa, uma criança de 1 ano e meio, começa a chorar porque está na hora de mamar, está com fome, tem que trocar as fraldas. Então a criança tem 1 ano, 1 ano e meio. Mas adultos de 30, 40, 50 anos, vai atrapalhar um apóstolo pregando? Dá um sinal quem está entendendo. Para falar em línguas, o que Paulo disse deve fazer? Coloca o dedo aqui, ó, no verso 28. Ó. Sublinha aí. Fale consigo mesmo e com Deus. E me dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Mas não é hora da pregação, é um culto de oração. Não tem ninguém pregando, não tem ninguém trazendo a palavra. Todos estão orando, clamando a Deus, ou num culto de louvor, ou de adoração. Aí é diferente. Quem está entendendo? Aí é diferente. Aí é diferente. Está claro ou não está claro? Se é um culto de oração, não vou falar culto, se é um momento de oração. Porque lá na casa de Cornélio, Atos 10, 44, o Espírito Santo caiu sobre todos e todos começaram a falar em línguas. Todos falaram. Atos capítulo 2, todos falaram em línguas. Atos 10, na casa de Cornélio, todos falaram em línguas. Lá ninguém mandou parar. Porque houve uma manifestação do Espírito Santo. Então todos falaram em línguas. Está percebendo? Mas se houver uma pregação, igual estou explicando aqui agora, ensino, o irmão começar a gritar, começar a falar aleluia e começar a falar em línguas. Ô irmão, sério mesmo, você vai atrapalhar meu ensino? Não estou acreditando que você, com tantos anos de igreja, vai fazer isso. Né? Atrapalhar a ministração do Espírito, o apostolado. Quem está percebendo a diferença, hein? Então, por isso que Paulo escreveu o verso 20. O que está escrito no verso 20? Coríntios 14, 20, o que ele falou? Irmãos, não sejais o quê? Meninos no entendimento. Eu não falei aqui que é menino? Menino, o que é criança no entendimento? Não está discernindo. Não tem ninguém falando em línguas. Agora é um momento de ensino. Agora é um momento de revelação da palavra. Então não há interpretação? Não. Então o que Paulo diz? Fale consigo mesmo e com Deus. O que é falar consigo mesmo? Fala para você e com Deus, irmão. Está claro ou não está claro? Hã? Eu acho que está bem explicado, né? Coríntios 14, versículo 28. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. O que Paulo está dizendo aqui, hein? Pode haver um momento no culto que Deus se manifesta. Mas para aí. Não é porque Deus se manifesta que você vai chutar as cadeiras para o alto. 32. O que diz 32? Os espíritos dos profetas estão o quê? Sujeito ao profeta. O que isso quer dizer? Eu tenho um freio de mão aqui comigo. Está comigo o freio de mão. O Espírito Santo manifestou em mim na hora da pregação. Eu estou com freio de mão. Eu posso tanto puxar o freio e me explodir sozinho. Paulo disse, fale consigo mesmo e com Deus. Ou vai ter intérprete, ou não é línguas. Já interpretado. Eu posso tanto soltar um dente do freio de mão, soltar 2 dentinhos. Mas eu não vou pegar o freio de mão e jogar fora e bagunçar o culto, atrapalhar a pregação do pastor e depois jogar a culpa no Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Não, eu até creio que é o Espírito Santo. Mas você é criança, você é menino. Então tem que ler o verso 20. O que diz o verso 20?
Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Ou seja, entendam o que eu estou falando. Quem entende o que Paulo está falando, diga amém. 28. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala com o Senhor e com Deus. 29. E falem, tá vendo, pastor? Só 2 ou 3. Depende. Se for um culto de louvor, pode ser todos. Se for um momento de adoração a Deus, pode ser todos. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se for um momento de louvor, de adoração, se é uma oração profética, se é um clamor. Sabe o que é clamor? Atos capítulo 4, verso 24. E então levantaram a voz a Deus em oração e todos. Um clamor, aí é diferente. Ninguém está pregando, ninguém está instruindo. Quem está entendendo? Mas se tem alguém instruindo, se tem alguém trazendo a pregação, a doutrina, 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Uma outra versão, os outros analisem. Por isso que se começar a gritar, eu já... Deixa eu ver se é carne ou se é o Espírito mesmo. Porque vai testificar. Tanto se é carne, o que é carne, hein? Verso 20, se é criança. Ou se é o Espírito Santo mesmo. Vá lá em Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Olha aqui. Ó. Bom, se estamos no capítulo 14, é porque um dia existiu o capítulo 2. Amém? Então volta lá. Ó. Coríntios 2,14. Ora... Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Não pode entendê-las porque se discerne espiritualmente. Mas, sublinha aí, ó. Mas o que é espiritual entende tudo que eu estou falando aqui. Eu estou falando para não falar em línguas? Não. Eu estou falando que não existe mais a manifestação do Espírito Santo? Não. Eu estou falando que não existe mais profeta? Tanto é que no verso 29 Paulo diz o quê? Fala em 2 ou 3? Então existe. Porque como é que vai falar que não existe? Então ainda existe profeta. Efésios 4:11, profetas. Coríntios 12:28, profetas. Coríntios 14:29, profetas. Então é preciso discernir. Coríntios 2:15, o que é espiritual, você vê, né? O homem lá não entende nada mesmo, né? Não entende nada. Coríntios 12:28, apóstolos, profetas. O cara fala que não tem. Efésios 4:11, apóstolo, profeta. Coríntios 14:29, profetas. Não dá para ter não é páreo. É uma Mercedes e um Fusquinha. Não dá para tirar um racha. Ele vai perder feio. Coríntios 2:15, o que é espiritual discerne bem tudo. Ah, o pastor não está dizendo que não é para falar em línguas. Amém, abençoado? Ele está doutrinando a igreja. Amém, abençoados? Ele está ensinando a igreja o momento, né? E ele está dizendo aqui também que mesmo por mais cheio do Espírito Santo que eu estiver, 32. Diga comigo, o espírito do profeta é o quê? Sujeito ao próprio profeta. 33. Porque Deus não é Deus? Quem está entendendo? Obrigado, Senhor, por nos ensinar. Coríntios 14:29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros analisem, ouçam, vejam o que está sendo falado. 30. Olha como que é, hein? Olha como que Paulo deixou muito bem explicado, hein? Ó, pega o seu dedo, pega o dedo. 26, ó, 26, ó. Cada um de vós, muitas pessoas, muitas, mas cada um de vós, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem revelação, o outro tem língua, o outro tem interpretação, Coríntios 12, o outro tem dons de cura, o outro operações de milagre. Quem está entendendo? São muitas pessoas na igreja, são muitos membros. Nossa, e agora o que nós vamos fazer? Nossa, são muitos, porque o Espírito Santo, ele... Vai lá em Coríntios 12, Coríntios 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera. Um só e o mesmo Espírito, porque Ele é onipresente, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em 1000 pessoas, Ele está em 1 milhão de pessoas, Ele é onipresente. Então, Coríntios 12:11, um só e o mesmo Espírito opera, Ele é onipresente em mim, em você, em todos ao mesmo tempo.
Mas Deus não é Deus de confusão. Então, o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. Pastor, então 1 milhão de pessoas cheias do Espírito Santo? Não, se tem só um pregando, fala em línguas 2 ou 3. Mas não está pregando. Então 1 milhão de pessoas pode falar em línguas até não querer mais. Porque quem fala em línguas, verso 4, edifica-se a si mesmo. Por favor, quem é que está percebendo? Quem está entendendo? Está entendendo mesmo? Olha, uma explicação dessa de Paulo, para que você quer teologia na vida? Com uma explicação dessa. Para que você quer teologia com uma explicação dessa? Você tem uma Bíblia, você tem o Espírito Santo, você tem um apóstolo, você tem um apostolado. Para que você quer teologia? Você com essa explicação, com esse entendimento, você se torna pastor. Começa a cuidar de pessoas. Começa a trazer o apostolado. Começa a doutrinar. Amém, abençoado? Que explicação de Paulo. Pega o seu dedo indicador. Verso 26. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua de interpretação. Faça-se tudo para edificação. Não é bagunça, não. Faça-se tudo para edificação. Ô Paulo, mas e se começar a falar em língua? Não, se alguém falar em língua, faça-se isso por muito ou quando muito 3. E que haja interpretação. 28. Porque se não houver interpretação, não fica calado na igreja. E fale com você mesmo. E mesmo assim, mesmo assim, fale consigo mesmo e com Deus. Por que falar consigo mesmo? Verso 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Nossa, está claro ou não está claro, hein? Fale consigo mesmo e com Deus, hein? Fale consigo mesmo e com Deus, hein? Fale consigo. Olha aqui o versículo 28. Fale consigo mesmo e com Deus. Verso 28. Por que falar consigo mesmo e com Deus? Verso 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém entende e em espírito fala mistério com Deus. Então não há interpretação. Não é para você parar de falar. Fale consigo mesmo e com Deus. Tá claro, hein? Tá claro, hein? Tá claro, hein? Coríntios 14, 30. Olha como que é o Espírito Santo no meio de muitas pessoas. Mas se há outro que estiver assentado... Aliás, pega a sua caneta no verso 30, circule o se. Se, ó. Se. Mas se... Ou seja, pode acontecer. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém para a soberania do Espírito Santo em nosso meio? Amém. Pode ou não pode acontecer? Porque ele habita em mim, habita em você, habita em nós. A igreja 26, a igreja se reúne e ele habita em cada um. Coríntios 12, 7, ele pode se manifestar. Pode ou não pode? É até meio feio falar que ele pode, né? Porque ele é soberano. Quem sou eu para falar que ele pode? Coríntios 14, 30. Se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Está vendo? Eu estou lendo o 30. Lá no 33 fala por quê para calar o primeiro. 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Você imagina 3 pregadores ao mesmo tempo. 3 pregadores. Eu falando sobre reconciliação. Ao mesmo tempo a pastora Helena falando sobre a salvação. Ao mesmo tempo a pastora Sueli falando que o diabo foi aniquilado. Ao mesmo tempo a pastora Luzia dizendo que fomos batizados em Cristo. Cale-se o primeiro. 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Quem é que está entendendo? 30. Se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa... E tem gente que não... Eu já vi um dia um pastor... pastor, fala sério, meu. Você não pode ser chamado de pastor, né? O pastor falou para mim assim, mas vocês crêem no mover de Deus? Jesus vive, Ele vive, Jesus... É claro que eu creio no mover de Deus. Jesus está vivo. Jesus está vivo. O Espírito Santo habita em mim, habita em nós.
Claro que eu creio. Deus é o mesmo ontem, hoje. Que pergunta de asno. Meu pai falava assim, para burro só falta voar. Aí eu falava assim, pai, mas burro não voa. Ele falava, então não falta mais nada. É que um pastor pergunta para outro pastor se eu creio no mover de Deus. Olha aqui o mover, ó. Coloca o seu dedo no verso 30. Cadê a caneta? Se a outro que estiver assentado, se for revelado. Quem é que revela? Não é um mover? Eu adoro ver a autonomia que Deus tem sobre o que é dele. Ele faz o que ele quer fazer, irmão. Quer ver? Vamos lá em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. Só para você ter uma ideia, tá? Mais ou menos do que Paulo está falando. 2 Coríntios 6, verso 16. E que consenso tem o templo de Deus. O que você é mesmo? Que consenso que tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse. Não é Paulo interpretando. Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Então, por mais burro que eu seja, quer dizer que Deus disse que ia habitar em mim e que ia andar no nosso meio. Andar. E eu te pergunto uma coisa, como dando uma de imbecil, né? Eu vou dar uma de imbecil. Quer dizer então que aquele que criou os céus e a terra vai andar em nosso meio e nós não vamos nem perceber e nem sentir nada? Verso 26, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem um arrepio, o outro fala em língua, o outro chora, o outro canta, o outro dança. Porque ele está andando em nosso meio. Diga comigo, é impossível não sentir a presença de Deus. Ou, em outras palavras, é impossível sentir a presença de Deus e continuar pacato, estagnado, intacto. É impossível. Jó disse, arrepiou os pelos do meu braço. É impossível. Você prestou atenção no que Deus disse? Como Deus disse, neles habitarei. Isso é uma coisa. Coríntios 3,16, o Espírito de Deus habita em vós. Isso é uma coisa. Habitar é uma coisa maravilhosa. E ele disse, e entre eles, eu amo essa frase. E entre eles andarei. Dia 10 e 11, hein? Ele vai andar em nosso meio. 1 Coríntios 14, 30. Se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cita, se não, não. Se for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Isso aí eu já tenho esse discernimento. Se nós estivermos numa reunião e alguém, pode ser até agora, se for trazer uma revelação, eu vou ficar quieto. Na hora eu fico quieto. Se eu perceber que é o Espírito Santo se movendo em você, que não é a carne, que não é a pessoa querendo se aparecer. Tem muito disso, tá? Tem gente que quer se aparecer. Não vai sair na Globo, não sei porque que quer se aparecer. É a carne mesmo, né? Mas tem disso, hein? Tem pessoas que querem se aparecer. E aí eu vou saber. Isso é um risco, porque no meio de profetas vai ficar fácil discernir que é carne. Isso é um risco de pessoas que querem se aparecer. É um risco, claro que é. Aqui no MGA, a pessoa querer se aparecer, ele vai se lascar. Ele vai passar vergonha. Vai passar vergonha, porque fica fácil discernir que não é o Espírito Santo, que é a carne, literalmente. Está percebendo a mensagem? Por isso que... Fala ou não fala, hein? Para edificação? Então vou falar. É para falar para edificação? Aí pode falar. Então vou falar. Por isso que não é qualquer um que pega nesse microfone aqui no MGA. Porque se não for saber o que vai falar, então não fala, então fica quietinho. Se não tem a revelação, se não tem a direção,
Então fica quietinho. Não se expõe. Porque Salomão disse em Provérbios que o tolo expõe a sua loucura. O tolo se expõe. Como que é me permita, na prática, como que é numa Assembleia de Deus, numa igreja pentecostal? Não dão oportunidade para todo mundo? Já viu isso? E aqui no MG é diferente. Por quê? Primeiro que aqui tem um pastor, aqui tem um apóstolo, aqui tem um profeta, então aqui tem direção. E por que nessas igrejas tem 20 pessoas, você vai num culto, dá oportunidade para todo mundo? Você já viu isso? Aí o irmão vai lá e fala assim, vai para a direita. O outro pega, vai para a esquerda. Aí vem o terceiro, não vai para lugar nenhum, volta para trás. Quer dizer, cada um fala uma coisa. É ou não é verdade? Cansei de ver isso aí. Aí o irmão vai lá, não sabe o que falar. A irmã vai lá, não sabe o que falar. O irmão vai lá, não sabe o que falar. Não é? Pastor, mas vocês não dão oportunidade? Para quê? Você vai falar o quê? Você vai trazer uma revelação? Coríntios 14, 26. Você vai trazer uma revelação? Você vai trazer uma edificação? Ou vai só encher linguiça? Vai só encher linguiça, então pega a sua viola, vai tocar em outra paróquia. Não, pastor, eu tenho uma Irmão, eu estou louco para falar uma coisa aqui. Senhor, segura a minha boca. Senhor, passa costura na minha boca aqui, Senhor. Não adianta, abençoado. Não adianta você passar o microfone para todo mundo e de repente a pessoa fica só enchendo linguiça. Está me entendendo? Eu estou quase falando. Eu estou aqui. Senhor, passa um zíper aqui em nome de Jesus. Não. Eu vou falar, vou soltar. Está aqui já. Falar só para a igreja, né? O mundo inteiro assistindo. Deixa eu ver se eu vou conseguir resistir. É porque o espírito do profeta é sujeito, né? Então, verso 30, né? 31. Pois todos, aprendam aí, ó. Pastor, só você que não, irmão. Pois todos podereis profetizar. Todo mundo junto, amém, abençoado? Para aí. O Espírito Santo vai me explicar uma coisa. Todos podereis profetizar? Em que hora? Em qual momento? Porque num culto de oração aqui, todos estão profetizando. Não é? Mas o Paulo não está falando de culto de oração. Ele está falando da ministração da palavra. Percebendo a diferença? Vamos orar, irmãos. Levantar um clamor. Então todos podem profetizar. Aí não precisa ser um depois do outro. Agora, na pregação, 31. Uns depois dos outros. O que é isso, hein? Isso é? Ordem. Quem está entendendo? Está entendendo aí? Se é uma reunião de oração, irmãos, vamos levantar um clamor, porque tem um irmão agora que foi atropelado. Aí é diferente. Vamos levantar um clamor e vamos profetizar. Aí é diferente. Todos podem profetizar. Mas lembre-se que no verso 29, Paulo disse, fala em quantos? 2 ou 3. E os outros, que os outros? A igreja. Analisa, julga. Agora, se 30 for revelado alguma coisa, então o primeiro fica quieto, porque o segundo vai falar. Ô Paulo, por que é assim? 31. Não, porque todos podem profetizar. Não tem um dono da igreja. Vocês estão me percebendo aqui, abençoado? Pessoal, eu sou acostumado a ir em culto profético que vários profetas falam. 31. Uns depois dos outros. Não é, pastora? Ninguém fala ao mesmo tempo. No meio de profetas. Tem 20 profetas. Você acha que os 20 vai falar ao mesmo tempo? Então, se tem 20 profetas, 10, 15, 5, 8, sei lá, não vai falar todos ao mesmo tempo. Um profeta está falando, os outros estão julgando. Julgar não é apontar o dedo. Julgar, a outra versão diz analisar. Você está analisando o que ele está falando, se é isso mesmo. Aí aquele profeta para de falar, fala outro. Está percebendo? É essa que é a direção que Paulo passou. Se tiver algum profeta pensando mal, então não posso falar. Não, irmão, 31. Todos podereis profetizar. Nessa ordem, uns depois dos outros. 33, porque Deus... Quem é que está entendendo, hein? Para não haver bagunça no culto, quem está entendendo?
Para não haver bagunça, abençoado. O culto tem uma direção. Hoje está comigo a direção. Quando é a pastora Helena, então eu estou quieto. Quando é a pastora Sueli, eu estou quieto. Quando é a pastora Lu, salvo se houver uma revelação. Por vezes há. Aí eu falo, o outro fala. Agora mesmo a pastora falou aqui. Então foi revelada a ela e eu fiquei quieto e ela falou. Agora mesmo aconteceu isso. Percebeu? Ela falando algumas frases ali, eu fiquei quieto. Ou ajudou, ou falou simultaneamente. O que Paulo está dizendo, o que não pode, é 3, 4, 5, 6, falar todo mundo junto. Está me percebendo o entendimento? 31. Todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam. Está vendo? Para que todos aprendam, e o mais importante, né? E todos sejam consolados, que a referência bíblica do verso 31 é o versículo... Já passamos lá, né? Se estamos no 31 é porque tem versos atrás, né? Vou dar uma dica de novo, hein? 31. Todos podereis profetizar uns depois dos outros para que todos aprendam e todos sejam o quê? Consolados. Qual que é a referência bíblica do verso 31? Qual? Não. Verso 3. Mas o que profetiza... Está claro que é o mesmo assunto? Agora você consegue enxergar? Agora ficou fácil? Engraçado, né? Está vendo por que precisa do apostolado? Está vendo? Por isso que Paulo disse para os coríntios, oxalá reinassem sem nós. Por isso que ele falou isso aí. Porque através do apostolado, seus olhos são iluminados. Tem gente que acha que pode viver sem o apostolado. Aí só se lasca na vida, né? E não adianta você ficar pegando jargão da graça e tentar viver no mundo aí só com esse jargão. Jargão, sabe? Anjos em meu favor. Anjos em meu favor. Mas você só sabe falar isso? Só isso não vai dar para viver nesse mundo aí. No mundo tereis aflições. Só com essa frase você vai vencer? Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Então, diga comigo. Não dá para viver sem o apostolado. Diga, é um conjunto. Diga, a graça e o apostolado. É verdade que todas as ovelhas já receberam a graça de Deus. Isso é verdade. Estão salvos pela graça. Estão abençoados em Cristo. Foram reconciliados com Deus. Isso é a graça. Mas e o apostolado? Aí aprendeu só essa frase. A anjos em meu favor. Mas só com essa frase você vai resolver tudo na vida. Só essa frase. A Bíblia é tão grande, você só sabe essa. É igual um sapato para ir trabalhar de pedreiro, o mesmo sapato você vai para a escola, o mesmo sapato você vai para o casamento, o mesmo sapato... Um sapato para tudo não vai dar. Por que nós temos vários sapatos? Não um só. Imagina um sapato que trabalha de pedreiro, pisa no concreto, depois passa um paninho e vai para o casamento à noite, ser o padrinho do casamento, com o mesmo sapato. Quem está entendendo, hein? Então... Diz o Espírito Santo, como é que você vai viver só com uma frase que você gravou, igual o papagaio da minha mãe? Minha mãe tem um papagaio lá que já gravou algumas frases. Como é que você vai viver num mundo tão cruel como esse, só com uma frase? Porque as pessoas... Tem gente que não quer congregar, que não quer o apostolado, que não submete, mas aprendeu uma frase, anjos em meu favor, anjos em meu favor. Está que nem o papagaio da minha mãe. Não vai funcionar, irmão. Tem uma caneta aí? Você tem a caneta? Eu vou te falar porque que não vai funcionar. Tem caneta aí? Porque é uma chave para cada porta. Pegou? Quem te diz que com a mesma chave você vai abrir todas as portas? Pegou? Pegou? É uma chave para cada porta. Você abre essa porta aqui, doenças e enfermidades. Só tem uma chave que abre aquela porta. E a chave está aqui, ó. Você vai na outra porta, desemprego, miséria, pobreza, escassez. Já é outra chave. E a chave está aqui, ó. Mas você não tem tempo, você não quer saber de igreja, né? Por isso que continua doente, né? Quer dizer que Jesus cura, Deus é poderoso para curar, mas você prefere continuar doente?
Eu não posso fazer nada também, né? Sábado, terceiro sábado do mês tem culto de oração. Está sofrendo, está doente, está com dor, mas não vem, fica em casa. Eu não posso fazer nada. Sabendo que Jesus é poderoso, que Deus cura, opera milagres, você prefere continuar doente, enfermo, com dor. Por que você não faz uma prova com Deus? Domingo eu preguei, ó, Salmo 34, provai. Por que você não... Você está doente? Eu quero pessoas doentes, com dor, com enfermidade, que o médico disse que vai morrer daqui 2 meses. Vem orar! Vamos aqui orar e falar com o Criador dos céus e da terra. Depois que nós orarmos, aí vamos ver o que vai acontecer. Mas não espera morrer. Não espera ficar pior. Oh! Amém? Eu tenho visto gente que espera ficar pior. Isso é Mateus 7. Edificou a casa sobre a areia. Vem os ventos, vem a tempestade, transbordam os rios e batem com aquela casa. Claro que derruba. Claro. A pessoa tem 30 anos de idade. A pessoa tem 45 anos de idade. A pessoa tem 50 anos, 55 anos de idade. Edificando a sua vida sobre a areia. Quando vem as dificuldades da vida, o que acontece? Derruba. É ou não é verdade? Vem doença, vem pobreza, vem desemprego, vem miséria, vem sofrimento, vem tudo, porque derrubou a casa. Mateus 7. Mas aquele que edifica a sua vida sobre a rocha, vai vir os ventos, vai vir a tempestade, vai transbordar os rios, mas a casa, a vida permanece, não derruba. Por isso que Paulo diz: somos mais do que vencedores. Em outras palavras, salvo, todos são salvos iguais. Mas na vida da fé, há diferenças de níveis. Há quem come migalhas que cai dos banquetes. E há quem pega o pão feito, fresquinho, tirado do forno na hora. Mas tem gente que parece que prefere comer as migalhas quando chacoalha a toalha, cai uma lasquinha do pão, uma casquinha, a pessoa vai lá e pega. Quando há uma chave aqui, de Romanos 5,17, que diz que com essa chave você reina em vida. Não precisa mais comer casquinha de pão que cai no chão, irmão. Não precisa mais comer bolacha quebrada, aquele restinho do pacote. Uma vida melhor espera por você, em graça e debaixo do apostolado. Amém! Por isso que Deus disse em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. 19, 20. Mas se fores rebeldes e não me ouvirdes, sofrereis a pena. Engraçado, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor, mas se não quiser, vai sofrer. Parece que tem gente que prefere sofrer. Aí eu já não posso fazer nada. Estou com uma vontade de ajudar as pessoas. A pessoa parece que não quer ser ajudada. Parece que prefere migalhas. Alguns parece que preferem comer bolotas com os porcos. Quando o pai, Ageu 2, é dono do ouro e da prata, e o filho, que tem uma herança tremenda com o pai, disputando lavagem com ímpios, com os porcos no mundo, quando era para estar reinando em vida. Vai entender o ser humano, hein? Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Vamos terminar aqui com 5 minutos? 1 Coríntios 14, versículo 31. Todos podereis profetizar uns depois dos outros. Eu já falei que a referência bíblica aqui é o verso 3. Aí aprendeu, né? Pegou aí? 32. Os espíritos dos profetas, nunca se esqueçam isso, estão, sublinha aí, ó, estão sujeitos aos próprios profetas. Digam, por que que é assim? Você vê que eu não preciso interpretar, ó. Já está interpretado o verso 33. É só ler.
Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, quando Paulo diz igrejas, verso 26, como em todos ou com todos aqueles que se reúnem em um lugar. Quando ele diz igreja, ele está dizendo de crentes ou de ovelhas ou de filhos que se congregam, que se reúnem. 34. Nossa, Paulo muda de assunto assim do nada. Engraçado, ele estava falando aqui de dons, né? E de repente ele vai falar de mulher. As mulheres estejam caladas nas igrejas. E agora, Maria, você é mulher. Pastora Helena é mulher. Pastora Sueli é mulher. Pastora Luzia é mulher. Abençoada, mulher. Paulo mandou as mulheres ficarem caladas. Vamos ler. As mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar. Então nós erramos. Porque a pastora Helena falou domingo, a Maria falou esses dias, a pastora falou, então nós estamos errados. Porque ele disse que não é permitido falar. Mandou as mulheres ficar caladas na igreja. Vamos continuar lendo. As mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Graças a Deus, Maria, que existe o Romanos 6,14. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então não é para vocês. Graças a Deus que existe o Romanos 6,14, que diz que não estamos debaixo da lei. Ah, Maria, então quer dizer que as mulheres debaixo da lei tinham que estar caladas. E lembrando que a lei só foi dada para os judeus. Então, quando diz as mulheres estejam caladas na igreja, como diz a lei, diz as mulheres judias. E você, Maria, você, pastor Sueli, vocês são mulheres gentias. Esse texto não tem nada a ver com vocês. Pode continuar pregando à vontade. Pode continuar falando. Vocês foram livrados agora, hein? Deu um gelo aí. Esse texto não tem nada a ver com vocês, gentias. Sublinha, verso 34, sublinha, ordena a lei. Como ordena a lei. A última linha do verso 34, sublinha aí. Como ordena a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, como ordena a lei, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Mulheres judias. E você, Maria, vocês mulheres são mulheres gentias. Tem nada a ver com vocês. Pode continuar falando. Amém? Pode continuar falando na igreja. Mas por que Paulo está falando de lei aqui se ele pregava a graça, hein? Porque a igreja de Corinto era uma igreja mista. Por isso, em Coríntios 11, ele falou sobre mulheres que usavam véu na igreja. Mulher gentia usava véu? Não, nem debaixo da lei não estava. Quais mulheres que usavam véu? As judias. E então Paulo falou para elas, mas vocês vão usar véu ainda? Vocês não entenderam que o cabelo foi dado no lugar do véu? Aí pegou uma mulher gentia e mostrou, o cabelo dela aqui. Ó. Ela tem cabelo, ela não precisa de véu. Ela tem um pouquinho de cabelo, não tá bom? A igreja de Corinto era uma igreja, não era igual Colosso, não era igual a Galácia. A igreja de Corinto era uma igreja mista. Por isso tem aquela bagunça na ceia. Uns comem, o outro não come nada. Uns bebem e se embriaga, e o outro, porque era judeu e gentil. Um come e o outro não come. Por que o outro não come? Porque ele não está nem sabendo de nada, ele é gentil. E o judeu celebrava a Páscoa, né? Simbolizando o pão, que era o corpo, e o sangue, que era o... Então o judeu, né? Uns bebia, se embriagava. E o gentil? Gentil ficava... Coríntios 11. Nisto que vou dizer, não vos louvo.
Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Uma bagunça, meu. Um come, o outro não come. Um bebe, o outro não bebe. Se alguém tem fome, vai comer em casa. Está entendendo, hein? Porque tinha dois tipos de pessoas na igreja. Tinha mulheres que usavam véu e tinha mulheres que não usavam véu. Tinha judeus e tinha gentios. Então, ele teve que escrever uma carta para os dois tipos de pessoas ao mesmo tempo. Diferente de Gálatas, de Colossos, que só tinha gentil. Aí não precisava mexer com a lei. Quem entendeu? Mas aqui em Coríntios, como ordena a lei. Você quer viver debaixo da lei? Então fica calado na igreja. Não é permitido que a mulher fale na igreja. 36, terminando. Saiu dentre vós a palavra de Deus, ou ela veio somente para vós? Coríntios 14, 37. O tema hoje foi Entendendo 1 Coríntios 14, parte 2. Terminando em 3 minutos. 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, como ele disse em Coríntios 2,15, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quais coisas que ele escreve? Pela graça sois salvos, fomos reconciliados com Deus em Cristo, Deus nos abençoou em Cristo. Essas são as coisas que ele escreveu. Coisas que não estavam na lei e também não tinha o Novo Testamento, ele que estava escrevendo na hora. Então, reconheçam que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, então será ignorado. Quer usar o véu, usa. Você não quer, você não usa. Mulher, quer ficar calada na igreja, fica. Você não quer, não fica. Porque em Gálatas 3, 28, ele já falou diferente. Veja Gálatas 3. Vai para frente aí, ó, para terminar. Olha o Gálatas 3, 28, onde só tinha gentil. Gálatas 3, 28. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há mulher nem homem, não há macho nem fêmea. Todos somos um em Cristo. Já falou diferente, ó. Porque era uma igreja de gentil. Dá um sinal quem está entendendo. Era uma igreja de gentil. Então, no meio do gentil... É a mesma coisa, se eu for pregar na Assembleia de Deus, eu tenho que pregar de um modo. Quando eu venho pregar no MGA, é de outro modo. Porque vocês já estão em graça. Lá uma igreja da lei, imagina uma igreja da Assembleia de Deus, 35 anos debaixo da lei. Então eu tenho que chegar, eu não posso chegar lá já falando que o diabo foi aniquilado, já falando que não... Eu não posso falar, porque eles não vão entender nada. Está percebendo? Então tem que chegar devagarzinho. Irmãos, Deus nos abençoou em Cristo. Vocês são abençoados. Amém? Entendeu? Você é abençoado. Olha, você é salvo pela graça. Eu não posso nem falar que não precisa mais batizar, hein? Se eu falar isso dentro da Assembleia de Deus, eu não fico 2 minutos lá. Então, se eu quiser pregar 1 hora, eu não posso falar certas coisas. Eu tenho... Está percebendo o que é andar em sabedoria? Então, eu tenho que rodear o toco. Como dizia a pastora lá em Goiás. Tem que rodear o toco. Então, irmãos, vocês foram batizados em Cristo. Olha aqui Romanos 6,3. Quer dizer, eu falo que foi batizado em Cristo e não posso falar que é desnecessário. Porque senão eles vão me mandar embora, vão me expulsar. Igual em Lucas 4. Jesus, o Espírito de Deus está em mim. Expulsaram ele na hora, já queria jogar ele no precipício e tal. Ele pegou, deixou tudo lá, foi embora. Por quê? Porque eles não podiam suportar. Estão entendendo? Então, aqui no MGA, que é uma igreja em graça, eu posso falar abertamente. E mesmo assim tem coisa que o Espírito Santo não deixa. Vocês já perceberam. Mas se é numa igreja da lei, se aqui eu podo 10%, 15%, lá tem que podar 80%. Tem que puxar o freio de mão, soltar só um dentinho só, o carro vai andando quase que amarrado assim, né? Porque se eu soltar com tudo... Vamos terminar? Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo... O quê? Qual verso? Agora ficou fácil, hein? Procurai com zelo qual verso? Demorou. Procurai com zelo qual verso? Hã? O 3. O 3, estou terminando. Portanto, irmãos, procurai com zelo, sublinha aí, ó. Procurai com zelo fazer o quê? Então o verso 3 diz o quê? O que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Lá no 39 ele diz, procurai com zelo, falar aos homens para edificação, para exortação e consolação. E não proibais
o falar em línguas. Está claro ou não está claro? Ou quer que eu dou uma aula de novo sobre Coríntios 12? E começar de novo no capítulo 14? Vou precisar? Com vocês não, né? Está tudo gravado, só assistir de novo. Ó, terminando o verso, hein? 39. Não proibais o falar em línguas. Está claro ou não está claro? É só uma frase que Paulo disse, ó. Não proibais o falar em línguas. O que eu conheço de pastor carnal, que zomba, faz piadinha, satiriza, tem alguns que ficam até imitando, samambaia com creme cracker, não sei o quê, né? Zombador, escarnecedor, que desonra a palavra de Deus, que pisa em cima do apostolado, que cospe no apostolado, cospe na sã doutrina. É uma vergonha, claro que é uma vergonha. Porque Paulo diz para não proibir o falar em línguas, como é que o cabra vai lá e fica fazendo piadinha, zombando, satirizando? É ou não é verdade? Você não quer falar, Paulo? A palavra de Deus diz, não proibais o falar em línguas. Quem é que vai anular essa palavra? Quem que vai pisar em cima? Aqui no MGA nós não pisamos em cima. Para terminar. Procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Circule, mas... Olha como que Paulo termina, hein? Não seja carnal para ficar zombando, satirizando, escarnecendo. Não proíba falar em línguas. Mas faça-se tudo com decência e ordem. 33. Digam todos, porque Deus não é Deus de confusão. Por quê? Por quê? Uma salva de palmas ao Senhor e até domingo pela fé. Graça e paz.